Olá galera, tudo bem? Sou o professor Diego. Vamos começar de fato a entrar nas matérias do primeiro ano do ensino médio, mas para isso a gente faz uma revisão antes envolvendo conjuntos numéricos. Começamos então falando sobre o conjunto dos números racionais, né? Dentro do conjunto dos números reais, um número ele é ou racional ou irracional. E os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, ele é aquele número que pode ser escrito na forma A sobre B com A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? E B sendo um número diferente de zero. A gente já aprendeu que os conjuntos A e B pertencentes aos inteiros e B diferente de zero, pois não existe divisão por zero, né? Nós já aprendemos então o conjunto dos números naturais, que são todos aqueles a partir do zero, aumentando de 1 em 1. A gente usa os números naturais para contagem. Pois aprendemos os inteiros. Começa lá do menos infinito, vai até o mais infinito, sempre aumentando de 1 em 1 também. E aí ele pega a parte dos positivos, negativos. E se você reparar aqui, o conjunto dos números naturais ele está aqui dentro do conjunto dos inteiros. Então na representação geométrica a gente faz assim, ó. E o conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos como fração. Todo número inteiro pode ser escrito como fração também. Então a gente já representa dessa forma aqui, ó. Esses são os racionais. Então, a gente fala que o natural está contido no conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. Certo? A matemática mais certinha de representar o conjunto dos números racionais, então, é todo número da forma A sobre B, onde o A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros diferentes de zero. Não pode ser número. Tá? Então, exemplo de número racional. 7 terços, 5 quartos, 9 oitavos, 25 onzeavos. E aí a gente também tem os racionais que são inteiros. Por exemplo, 4 sobre 1, 4 sobre 2, porque representam números inteiros. 4 sobre 1 é 4, 4 sobre 2 é 2. 7 sobre 7, 16 sobre 8 e assim sucessivamente, tá? Então, essa é a ideia de número racional. O número racional, além de um número inteiro, eles são as dízimas periódicas simples, as dízimas periódicas compostas e também pode ser um decimal finito. Por exemplo, ó, como decimal finito.
0,25. Que mais? Deixa eu pensar. 0,4, 8,31. Isso são decimais finitos. Dízima periódica simples. Nós teríamos, por exemplo, 0,3333. São aquelas dízimas periódicas com apenas uma casa no período. 4, 4, 4. Uma casa no período que eu digo é aquela que tem apenas uma casa como repetição, né? Ou, vamos lá, menos 2,6666 e assim sucessivamente. Dízima periódica composta ela tem mais de uma casa no seu período de repetição. Por exemplo, 2,35, 35, 35. A gente sabe que depois do 5 vem o 3, depois do 3 vem o 5. Menos 4,172, 172, 172. Esses são exemplos de dízimas periódicas compostas. E todo número racional ele pode ser escrito como fração, como já foi dito lá em cima. Vamos então relembrar como nós faremos isso. Se a gente tem um número inteiro, o número inteiro é fácil. Lembrando que existem infinitas formas de representar um número como fração, mas vamos pegar uma simples. Se eu quero representar o número 4 como fração, é só eu pegar e colocar 4 sobre 1, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Se eu quero representar o número menos 7 como fração, é só eu pegar e fazer menos 7 sobre 1. O que eu poderia fazer no caso do 4, 8 sobre 2, no caso do menos 7, menos 14 sobre 2 também, tá? Basta que o resultado do de cima, da divisão do de cima pelo de baixo, dê o número que a gente está, de fato, trabalhando. As dízimas, os decimais finitos, por exemplo, vamos lá. Eu vou pegar o número 1/4. O número 1/4, para representar ele como fração, é só fazer o seguinte. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? É uma. Então nós temos a casa dos décimos. 10, lembra? 0. Então a gente está fazendo uma divisão por 10. E lá em cima eu copio o número do jeito que ele está sem a vírgula. 14 sobre 10. E com isso a gente ainda pode simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Como 14 e 10 é par, eu posso dividir aqui 14 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5. 1 sobre 2, 1,2, desculpa, mesma coisa. Copio o número do jeito que eu tenho aqui, 12, uma casinha depois da vírgula, então 0 por 10. E aí, se eu simplificar, 6 quintos. Se eu tiver duas casinhas depois da vírgula, por exemplo, 6,31, copio o número do jeito que está lá em cima, 631. Lá embaixo eu tenho uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, então 2 zeros lá embaixo.
quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula, quando eu tenho um decimal finito, vai mostrar para a gente a quantidade de zeros que a gente coloca depois da vírgula. Bom? Mas o mais interessante para a gente aqui são as dízimas periódicas. E a gente trabalha, no caso, com as frações geratrizes. Lembram disso? Espero que sim. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual é a fração que representa o número, por exemplo, 0,3333. Infinitos 3 depois da vírgula. Nosso primeiro passo é batizar esse número com uma letra, lembra? Então, a gente vai falar que x é igual a 0,333. Quantas casas nós temos no período desse número? Ou seja, quantas casas tem na repetição? É sempre uma, porque é sempre o mesmo número depois da vírgula. Então, multiplicamos aqui por 10. Para quê? Para que essa casinha aqui passe para frente. Então vai ficar 10 vezes x, 10x, igual a 3,333, e assim sucessivamente. Feito isso, o próximo passo é subtrair do maior o menor. Então ficamos com 10x menos x igual a 3,333 menos 0,333. As casas decimais agora elas são iguais. 10x menos x dá 9x. As casas decimais elas se cancelam e 3 menos 0, desculpa, é 3. Daí 9 que está multiplicando o x muda de lado dividindo. Então ficamos com 3 sobre 9, que simplificando é igual a 1/3. Então logo, a fração geratriz de 0,33. Lembra desse tracinho? Que ele representa que o 3 está repetindo infinitas vezes? É 1/3. Vou fazer um outro exemplo. Eu quero que vocês representem a fração 0,1313, o número decimal, desculpa, 0,13131313 na sua forma fracionada. Mesmo esquema, primeiro passo, x igual a 0,1313 e assim sucessivamente. Agora nós não temos uma casa no período, nós temos duas. Como são duas casas, nós multiplicamos este número por 100. Que é a quantidade de... Ó, 1, 0, 2 zeros. É a quantidade de casinhas que eu vou ter que correr para frente aqui. Tá? Então vai ficar 100x
igual a 13, 13, 13 e assim sucessivamente. Aí é o mesmo esquema, tira do maior o menor. Então vai ficar 100x menos x igual a 13,1313 menos 0,1313. 100x menos x, 99x. Parte decimal cancela. 13 menos 0 é 13. Está multiplicando, muda de lado, dividindo. Ficamos com 13 sobre 99. Exemplo 3. Converter em fração a dízima 2,14444. Fazer até de uma cor diferente, porque esse é um pouquinho diferente. Repara que esse 1 aqui, ele está na casinha decimal, mas ele não faz parte do período. O período é só o 4. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é escolher uma letrinha. X é igual a 2,1444. Agora, vou ter que multiplicar isso aqui por 10 para sumir com essa casinha aqui diferente. Então eu fico com 10x igual a 21,444 e assim sucessivamente. Agora eu vou ter que multiplicar por 10 novamente, porque agora o período é só um número. Agora que eu vou conseguir mexer com esse cara. 10 vezes 10 vai dar 100. Pronto, agora o período deste número e desse aqui são iguais, então eu posso trabalhar com eles. Com esse aqui eu não vou poder mexer. Por quê? Esse número só serviu para me ajudar, na verdade, a montar os outros dois. Então eu vou fazer 100x menos 10x igual a 214,444 menos 21,444. 100x menos 10x vai dar 90x. Aqui as partes decimais se cancelam. Eu tenho que fazer 214 menos 21. 3. Isso dá 193. Tá multiplicando, muda de lado, dividindo. 193 por 90. E assim a gente monta então as frações geratrizes. Lembrando que para fazer o caminho inverso, é só dividir o número de cima pelo número de baixo. Vou fazer esse aqui, quer ver? Por exemplo, 13 dividido por 99. 13 não dá para dividir por 99, coloca 0, e acrescenta o 0. Que número vezes 99 dá 130? É o 1. 130 menos 99. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3. Como eu já coloquei uma vírgula, aqui eu posso acrescentar um 0, né? Agora eu fico com 310 dividido por 99. Que número vezes 99 dá 310? Vamos fazer aqui 99 vezes 3 para ver quanto é que dá. 27 vai 2, 27, 28, 29.
Se eu fizer vezes 4, vai passar. Então aqui é 3 mesmo. Aqui eu venho e tiro 297. Aqui dá 3. Aqui eu tenho 0. Pego emprestado 10. Fica 13, 0. E aí, gente, ó, repara, eu vou voltar naquele 130. Então vai voltar naquela brincadeirinha. Tá? Para descobrir, então, se eu tenho a fração e eu quero descobrir qual é o decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. Algumas coisas que são importantes a gente comentar. Números decimais infinitos e não periódicos não são racionais. Porque não vai dar para escrever como fração. Alguns exemplos. Raiz quadrada de número primo nunca será um número racional. É irracional. Colocar que não será um racional. Porque a gente não falou de racional, né? E quando um número ele não é racional, ele é irracional. Então, raiz quadrada de número primo, por exemplo, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, são números irracionais. Existem também aqueles números famosos, né? Por exemplo, o número π, que é aproximadamente 3,1415 92 65 e assim vai. Repara que depois da vírgula não tem um padrão. Então, número irracional. Não dá para escrever esse número como uma fração. Tá joia? Galera, então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Se você tem, então, um número... antes de finalizar essa aula, vamos lá. Um número racional dividido por um número racional vai dar um número racional. Deixa eu até escrever isso. Observação. Um número racional dividido por um número racional dá um número racional. Um número racional dividido por um número irracional vai dar um número irracional. Um número irracional dividido por um número racional também vai dar irracional. Tá joia? Que mais? Racional vezes racional dá racional. Racional vezes irracional dá irracional.
irracional vezes irracional pode tanto dar racional como irracional. Então, daqui a gente não conclui nada, tá bom? Tarefa. Vocês vão pegar a apostila Aprender Sempre e vão realizar as atividades da página. Cinquenta e sete, 58, 59, 60 e o exercício 8 da página 61. Certo? É isso então, um abraço e até a próxima aula.